São coisas como, evidentemente, a multiplicidade de operadores. É muito pouco atraente para uma grande empresa de petróleo ir para um país ou para uma província onde não possa ser operador. Isso aí é uma coisa que nós falamos desde o início. Tudo bem, o modelo de partilha não é, digamos, um modelo que a gente acha uma boa ideia, mas não é um obstáculo. A indústria trabalha com isso em todo lugar. Mas a limitação, a não operação é. Né? E na situação atual da Petrobras, ainda mais, né? Porque a Petrobras hoje ela tem um portfólio de classe mundial, né? E ela tem uma limitação orçamentária que ela vai precisar de um certo tempo, né, para digerir todo esse portfólio. Então a diversidade de operação é fundamental. A área de conteúdo local, né? Hoje nós temos a gestão de custos, né? Ela é fundamental. Não faz sentido, não fazia sentido, nem quando o petróleo estava a $100, você pagar mais 10 ou 20% a mais por nada. Não faz sentido isso. A não ser como um investimento. A não ser que aquele investimento que você faça seja um investimento que resulte num fornecedor local, né? Que vai ser competitivo e vai ser muito mais atraente para a indústria. Agora, como custo fixo, como numa indústria que não tem potencial de ser competitiva, isso não faz sentido. Né? Então são essas modificações que nós vemos pregando, né? E que eu acho que elas vão se impor. Elas vão se impor porque elas são porque a razão em algum tempo se impõe. Né? Tanto a multiplicidade de operadores, como uma política de conteúdo local focada, simplificada, naquilo onde o Brasil tem maiores vantagens comparativas, movidas a incentivos e não a multas. Isso eu acho que vai acontecer. Não acredito que vai ser rápido, né? Isso aí não vai ser uma solução mágica, mas gradualmente nós vamos chegar lá. Regras de unitização. Hoje, o Brasil não tem, até pela sua história de ter uma única empresa, a gente só abriu o setor há 15, 16 anos atrás, então a gente não tem uma história muito consolidada de unitização. Para quem não sabe o que é unitização, é quando você tem dois campos, dois reservatórios, saindo da sua, um reservatório saindo da sua área de concessão, e aí você precisa, ou ele está dentro de uma concessão que não é sua, ou ele está numa área que é aberta e, portanto, a União, através da ANP, ou a União diretamente, ou através da PPSA, que é o meu caso agora, tem que fazer parte desse desenvolvimento. A unitização ela é extremamente importante e a gente não tem ainda uma regulação muito clara sobre ela. Eu tenho um dado que mostra que de 50% a 60% da produção do Brasil em 2020 vão vir de campos que hoje ainda não estão unitizados e precisam ser unitizados. Então a gente está falando que em 5 anos, metade da nossa produção vai vir de campos que precisam ser unitizados e a gente não tem um marco regulatório adequado para fazer isso. Ou não tem a celeridade nesse processo e a clareza nesse processo que nos permita fazer isso. Isso, inclusive, é apontado, e não é por mim, é pelos analistas de banco, isso, inclusive, é apontado como um dos maiores fatores que pode inibir o processo de desinvestimento da Petrobras, por exemplo. Como é que você vai vender, mesmo a Statoil, se a Statoil hoje resolve vender um campo no Brasil que tem uma questão de unitização, como é que eu vou atrair um investidor para entrar, um parceiro para entrar no Brasil, se eu não sei quais são as regras que vão se aplicar a isso, né? E aí, quando você põe em cima da questão da unitização todas as outras questões que eu mencionei antes, né, conteúdo local, tributos, pagamento de tributos, carrego de PPSA, e você cria uma coisa que ninguém sabe muito bem como sair. Então, acho que isso é um ponto importantíssimo que a gente precisa mudar na regulação para poder sair dessa crise. Além disso, mantendo esses campos sob a sua operação, a Petrobras tem duas opções. A opção que ela adotava, enquanto ela julgava que ela podia fazer tudo para todos ao tempo inteiro, era a opção de botar dinheiro. Então você discute, por exemplo, muitas vezes com um gerente geral da Petrobras na Bahia de 4 anos atrás, mas a Petrobras investe $1 bilhão nesses campos. Ora, se investir $1 bilhão por ano nesses campos e conseguir um declínio de 1,5% da produção, tem alguma coisa errada com esse investimento. Né? Só que hoje a Petrobras não pode mais se dar esse luxo de investir $1 bilhão em campos maduros na Bahia. Né?
Ela não pode mais fazer isso, né? Então o que ela vai fazer? Se ela simplesmente parar de investir, você vai ter uma indústria sendo sucateada. Então, você vai ter um decréscimo de empregos, você vai ter um decréscimo de royalties, um decréscimo de ISS, né, nesses municípios. Você vai ter uma crise muito grande numa área razoavelmente bem populosa, né? Então, faz sentido a Petrobras continuar operando nesses campos, além de uma mera defesa de direitos muito focalizados, que usam muitas vezes, inclusive, um subterfúgio ideológico para discutir? Faz sentido para nós, como cidadãos, né, como players da indústria, acharmos que isso pode continuar dessa forma? Né? Eu entendo que muita gente vai dizer, você é um player, você vai se beneficiar de uma eventual transferência disso para a iniciativa privada. Eu acho que sim. Mas acho que a gente também, como cidadão, pode se propor um modelo, né, de transferência que seja desenhado de forma a ser melhor para o país. Sobre a Petrobras, eu considero uma questão importante que não foi tocada, mas que é um pano de fundo importante. A Petrobras, ela teve perdas importantes, porque ela acaba sendo um elemento de política energética para vários pontos que não são tarefa dela. Não cabe à Petrobras salvar o setor elétrico. Ou seja, não cabe à Petrobras manter preços de gás baratos num PPT, levando a prejuízos. Isso é parte do problema. Ou seja, a Petrobras só tem como garantir um PPT se ela transportar o gás. Eu não estou dizendo que esse é o único elemento, mas é um elemento crítico e não pertence necessariamente à regulação do petróleo. Mas a Petrobras, para garantir preços de gás de PPT, para lidar com uma crise do setor elétrico, ela mantém uma situação de preço de gás que está aquém do que ela importa de gás natural liquefeito da bacia do Atlântico. E há elementos da indústria do petróleo que afetam a Petrobras e que estão fora da Petrobras e que são parte importante da política energética brasileira, pertencem ao Ministério de Minas e Energia, pertencem a uma EPE, mas que não deveriam pertencer à Petrobras. Como tampouco deveria pertencer à Petrobras, ela investir em refinarias por decisão de desenvolvimento regional e, eventualmente, sobredimensionando essas refinarias. Estou dizendo aqui que não é importante, a gente até verificava isso depois, se houver interesse, eu posso comentar a respeito, uma certa necessidade de expansão de refino, que talvez nem precisasse ser feito pela Petrobras, mas que não era desse porte. E nem tampouco poderia ser desse porte com a política macroeconômica de controle de inflação através de derivados de petróleo. Ou seja, o maior prejuízo que a Petrobras teve nos últimos anos não é um prejuízo associado a questões criminais, nem é um prejuízo associado ao upstream. A gente está falando aqui o tempo todo da indústria do petróleo, eu vou puxar um pouco o meu lado de midstream, é o fato de que a Petrobras foi usada como um braço nos últimos 4, 5 anos, de forma intensa, e o Edmar é um dos que estudam isso em detalhes aqui no Instituto de Economia. Nós estudamos isso na COP, tanto pelo lado econômico, mas também pelo lado de planejamento de operação e expansão de refino e do sistema logístico. Foi usada de uma forma que não há sustentabilidade, não há nenhuma possibilidade de uma empresa de petróleo operar tendo que atender um mercado, importando em base de qualidade, claro, de importação mais frete, e vendendo aqui, controlando o preço. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para não ficar numa posição muito defensiva, que nós é que estamos indo para o ralo, e o mundo está... Não, o mundo está num momento difícil, e nós vamos ter que encarar isso, e vamos ter que reagir a isso. Tá? Esses momentos difíceis, como já foi dito aqui, e os chineses sabem isso muito bem, são momentos de oportunidade. Eu acho que a gente tem que usar essa crise para sermos mais eficientes. Não adianta, eu só concordo. Em a Petrobras, a empresa nenhuma pode não ser mais eficiente do que era, senão vai sucumbir. Tem que buscar eficiência. Conteúdo local, tem que buscar muita eficiência. Esse é muita mesmo. Porque eu acho que num processo inicial é muito difícil você ter uma afirmação da indústria. Agora, essa indústria tem que ter disposição para investir em tecnologia,
para buscar o conhecimento, para treinar seu pessoal. E eu acho que isso está no meio do caminho. O Brasil vai ter que trabalhar muito nessa direção. Agora, claro, temos que ter correções em relação ao conteúdo local, mas eu acho que é um momento fácil para nós dizermos que está tudo errado. Não está tudo errado. Não está tudo errado. Eu acho que nós temos que corrigir o nosso rumo e conseguir caminhar. Eu acho que isso é extremamente importante. Vejo que o Brasil buscou uma trajetória muito ousada, talvez seja hora de recuar um pouco, vai ter que ter um freio de arrumação, tem que dar uma freada, tem que acertar, né, um pouco mais os nossos caminhos, tem que planejar melhor, mas para que a gente possa avançar de novo. Eu vejo que nesses últimos 10 anos nós tivemos avanços significativos na nossa sociedade.